Prezados ouvintes, graça e paz. Hoje eu quero refletir com vocês, com base em Hebreus 12, versos 1 e 2, sobre 5 coisas que precisamos fazer. O texto é bem conhecido e diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O autor dessa carta aos Hebreus, meus irmãos, aqui nos coloca diante de uma metáfora poderosa: a vida cristã como uma corrida. Ele aponta para a grande nuvem de testemunhas do capítulo 11 como heróis da fé que nos inspiram. Contudo, o texto não apenas inspira, não apenas encoraja, ele também nos desafia. E nós encontramos aqui pelo menos 5 atitudes essenciais para vivermos como vencedores espirituais. E a primeira atitude, ou a primeira coisa que nós precisamos fazer, é deixar o pecado. Porque o pecado age como correntes que nos prendem, impedindo o nosso progresso espiritual. Ele nos rouba a liberdade, ele nos rouba o vigor necessário para avançar na jornada cristã. Então nós temos que deixar o pecado, examinar constantemente e confessar os nossos pecados diante de Deus. Segunda coisa que precisamos fazer é deixar o embaraço. Nem tudo que é embaraço é pecado, mas muitas coisas nos distraem e nos impedem de priorizar Deus. Então nós precisamos precisamos identificar coisas em nossa vida, que fazem parte do contexto da nossa vida, que, embora não pecaminosas em si mesmas, embora lícitas, têm ocupado o lugar de Deus em nossas vidas. E nós precisamos aprender a dizer não para aquilo que nos distrai da nossa prioridade espiritual. A terceira coisa que precisamos fazer, com base aí no texto, é correr a carreira cristã com diligência e perseverança. Correr a carreira cristã com diligência e perseverança. Porque a carreira cristã é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Onde numa explosão de velocidade a gente já chega ao final. É uma maratona, exige constância, exige determinação. Então não podemos nos deixar desanimar pelas dificuldades. Precisamos perseverar, sabendo que Deus é quem nos sustenta e nos guia. Quarta coisa que precisamos fazer é olhar para servos de Deus fiéis, como exemplos de fé e fidelidade. Podemos olhar para alguém que não seja Jesus? Podemos, desde que esse alguém seja um servo de Deus fiel, um exemplo de fé e de fidelidade. O texto diz aí, que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Esses são os heróis da fé mencionados em Hebreus 11. Os seus exemplos nos inspiram e nos mostram que é possível vencer. Então nós podemos, por exemplo, ler biografias de homens e mulheres de Deus, meditar em seus testemunhos, buscar imitá-los naquilo que eles são semelhantes a Cristo. E podemos até olhar para pessoas fiéis que convivem conosco, que são exemplos de fé e fidelidade, e imitar a sua conduta naquilo em que eles são semelhantes a Cristo. E em quinto lugar, a quinta coisa que precisamos fazer é olhar para Jesus. Agora sim, olhar para Jesus como alvo. Enquanto os heróis da fé são testemunhas, Jesus é o nosso alvo. Jesus é o exemplo perfeito de obediência, perseverança e amor. Então nós precisamos dedicar tempo para contemplar a vida, os ensinamentos e o sacrifício de Jesus. Ele é o modelo supremo de fé e obediência. Então, olhe para Jesus como alvo. E concluindo, a corrida cristã exige esforço, determinação e um foco correto. Precisamos deixar o pecado que nos atrapalha,
abandonar tudo que nos embaraça, perseverar com diligência e fé, inspirar-nos em testemunhas fiéis e fixar os nossos olhos em Jesus, que é o nosso alvo supremo. Sendo assim, avalie a sua vida. O que precisa ser deixado para trás? O que você precisa tirar do contexto da sua vida, porque está atrapalhando a sua carreira cristã? Busque inspiração em heróis da fé e fortaleça a sua caminhada. Não olha para quem não é uma boa testemunha, não. Olhe para aquelas pessoas que são boas testemunhas. E comprometa-se a focar em Cristo e correr com perseverança. Assim como um atleta treina arduamente para alcançar o pódio, nós também devemos nos esforçar, sabendo que o nosso prêmio é a coroa da vida eterna em Cristo Jesus. Quando eu digo nos esforçar, não estou dizendo que vamos ganhar o prêmio devido ao nosso esforço, né? O nosso prêmio, que é a coroa da vida eterna em Cristo, ela já foi ganha por Jesus. E agora nós estamos nessa corrida que Jesus nos propôs e nela nós precisamos nos esforçar e perseverar. Você está disposto a correr essa corrida? Está pronto para deixar o pecado, os embaraços e fixar os seus olhos em Jesus? Olha, hoje é o dia de você renovar a sua fé e o seu compromisso com Deus. E que Deus abençoe a sua vida. Amém.